Boa tarde, galera. Cadê vocês? Opa. Bom, pessoal, boa tarde. Testando o microfone. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá bom. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje lendo um exercício, né? Da página. Deixa eu entrar. Este aqui. Oi, Rebeca. Bom, meu anjo. Você está desmutada, viu, querida? Você está com o microfone aberto. Boa tarde. Tudo bem contigo? Prefere falar pelo chat. Tem vergonha? Pelo visto tem. Eu também tenho. Não parece, né? Rebeca Santana também está entrando. Olá, dona Rebeca Santana. Boa tarde. Boa tarde. Pronta para estudar mais um pouquinho? Por enquanto, as duas Rebecas... Rebeca Souza... tem duas Rebecas aqui. As duas Rebecas. Tudo bom, menina? Olha, eu lembro que na última semana eu parei num exercício. Eu vou mostrar para vocês me recordam se é esse mesmo, tá bom? Eu lembro que eu parei neste aqui, tá certo? A gente fez esse aqui e ficou para fazer esse aqui, não foi? Vocês estão com a apostila aí na mão? Ok. Eu acredito que a gente está nesse exercício aqui, tá? Porque eu lembro que na semana passada eu fiz este aqui. A gente tá falando dessas forças. Alguém se recorda? Ou a gente ia começar aqui e não fez? Eu acho que a gente já fez esse. Ficou faltando este aqui. De acordo com o que eu me lembro da semana passada. Foi isso aqui, né? Muito bem, Rebeca. Então, vamos lá. Vamos continuar a partir daqui. Os seus amiguinhos estão um pouquinho atrasados, mas assim dá tempo da gente resolver os exercícios. Então, aqui, como é que a gente vai fazer esse exercício aqui? Primeiro, vamos ler, tá certo? O trabalho de despoluir o rio Tietê na cidade de São Paulo é uma balsa que carrega uma draga, movendo-se paralelamente às margens do rio. A balsa é tracionada por 2 cabos de aço que aplicam forças iguais, como mostra a figura a seguir. A força resultante das forças de tração dos cabos de aço é... Qual seria a força resultante de tração desse aqui? Alguém tem ideia de qual seria? Alguém tem ideia? Não? Não. Então, ó, eu vou compartilhar outra tela, tá? E a gente vai... Oi, Lucas! E a gente vai resolver o exercício, tá? Então, ó, primeira coisa... Opa! Não compartilhei a página certa, desculpa. Tá, peraí, que eu vou descoisar. Pera. Agora foi, professora. Foi, né? Se você quiser deixar no silencioso, você pode também, se você quiser, tá? Vou deixar aberto, porque assim vocês podem ir perguntando conforme a gente vai fazendo exercício. Eu prefiro, tá? Acho que vocês estão sozinhos em casa, não estão? Bom, o exercício é esse aqui, o desenho. Eu tenho o rio aqui, a outra margem do rio aqui, a balsa tá aqui e a força tá aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Na extremidade daquele vetor F em cima, aqui você vai desenhar uma reta paralela a este aqui.
na extremidade desse vetor, uma reta paralela a este aqui. Onde cruzarem as duas retas é onde está só a resultante, que é esse que está em laranja. Como isso aqui forma um ângulo, aqui, ó. Se eu pegar aqui, tem um triângulo retângulo aqui. E esses dois pretos aqui formam um ângulo de 90 graus. Então, na realidade, essa setinha em laranja representa o triângulo, a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá bom? Então, para a gente achar essa resultante aqui, a gente faria assim. Resultante ao quadrado igual. Resultante é igual a raiz quadrada de t ao quadrado mais t ao quadrado. Só que, como aqui eu tenho 2t, eu vou escrever 2t ao quadrado. Corta o quadrado do t, vai ficar raiz de 2t. Raiz de 2t. Tá? Esse t aqui é separado, é fora da raiz, tá bom, gente? Ele é fora da raiz, tá? É raiz de 2t. Tá certo? Vocês estão anotando? Certo. Estou. Tá bom. Lucas Miranda, alguma dúvida? Lucas Miranda. Vocês são muito quietinhos. Ok. Seu microfone está aberto, viu, Lucas Miranda? O seu está desativado? Como assim? Eu acabei de coisar? Pera. Agora foi, professora. Ah, perdão, querida. Eu sou meio atrapalhada nesses negócios de tecnologia. O Lucas está mutado, ele mutou. Ai, meu Deus do céu. E os seus amigos, cadê? Vocês não estão com saudade deles? Eles não aparecem nas aulas ou só na minha que não aparece? Tem gente que entra quando está acabando a aula, aí já acabou, perdeu a graça. Né? Pode mudar de página? Pode, professora. Pode, estou mudando então, tá? Então, vamos lá, descompartilhando essa. Ah, Matheus, enfim, Matheus, você entrou. Também está desmutado. Eu desmutei vocês, né? Então, vamos lá. O Luigi. Oi, Luigi. Luigi do suporte técnico. Bora, gente, eu vou compartilhar outra tela e vou começar a explicar a matéria, tá bom? Da apostila, do plural. É a aula seguinte, tá certo? Porque a gente já terminou a aula 14. A aula 14 já está liberado para vocês fazerem a tarefa de casa, tá certo? Tá claro aí, gente? Tá? Então, vamos para a aula 15. A aula 15 tem a ver com a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala sobre a soma das forças que agem sobre um corpo. As forças que agem sobre um corpo, uma única coisa importante aqui é lembrar que a resultante é igual a zero. Isso significa que a velocidade do corpo ele está em duas situações. Ou ele está com velocidade constante, ou ele está parado, tá? Como a gente está estudando o corpo em movimento, a nossa primeira lei de Newton aqui se aplica a corpos em movimento com velocidade constante. Tá certo, galera? Então, aqui é o seguinte. Então, quando o corpo tem resultante igual a zero, significa que ele está em repouso. Repouso significa que ele está parado. Isso a gente chama de equilíbrio estático. Movimento retilíneo uniforme significa que a velocidade é diferente de zero. Ele tem velocidade, é algum valor, e é sempre igual a um valor durante todo o movimento onde é aplicada essa força sobre o corpo. Tá claro aí, galera? Sim, professora. Ok. Então, eu quero saber... tá vendo esse símbolo aqui que parece um M deitado? Deixa eu aumentar o tamanho dessa letra aqui. Isso aqui que parece um M deitado? Isso aqui é o símbolo de somatória, tá? Então, esse símbolo de somatória significa o seguinte, que resultante representa a soma de todas as forças que agem sobre o corpo. Tá claro aqui? Tá. Eu espero que esse silêncio seja assim. Então, vamos lá. Eu vou fazer com vocês um exercício
Eu vou mudar vocês de lugar aqui. Tá. Vocês estão com a apostila de vocês na mão, certo? Então, vamos lá. Sim. Então, vamos lá. Em 1543, tá? A gente está estudando, revendo o princípio da inércia ou a primeira lei de Newton. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha que a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol, isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para leste, coisas como nuvens e pássaros não estão presas à Terra. Pareceria estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiência, rebateu a crítica aristotélica, confirmando que, assim, o sistema de Copérnico. Seu argumento adaptado para a nossa época é: se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso solta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto aos seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão. Isso acontece se você estiver dentro de um carro, de repente você deixou cair alguma coisa da tua mão, caiu no chão ou caiu no teu colo, é porque o corpo que você soltou compartilha do movimento do carro, tá bom, gente? Então, aqui, o princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi a lei da inércia, B, a aceleração, C, segunda lei de Newton, C, conservação da energia e E, princípio da equivalência. Letra A. Muito bem! Quem falou letra A, tá de parabéns. Vamos pro próximo? Sim, professor. Ok. Próximo exercício, vamos ler essa quadrícula aqui. Então, se você olhar esse desenho aqui, tem um cara dormindo aqui e tem outro sentado dirigindo aqui. Tá, eles estão dentro do carro. Esse aqui está sonhando com alguma coisa. Eis que o cara bateu em alguma coisa, deu uma baita freada. E aí, o cara pergunta para esse aqui: você morreu de quê? Por que será que ele morreu? Alguém sabe por que ele morreu? Acidente de carro? Foi. Sabe o que aconteceu? O cara não deu uma freada? Olha para esse primeiro desenho. O que é isso aqui que está cortando a lateral do cara que está dirigindo? O cinto. Cinto de segurança. E esse aqui tem algum cinto de segurança nele? Não. Ok. Quando esse cara aqui deu a freada, o corpo dele ficou preso pelo cinto, então ele não entrou em movimento. E esse aqui que estava solto, largado no banco do carro, quando esse aqui freou, ele saiu voando pelo vidro do carro e deve ter batido a cabeça dele aqui, ó, fora do carro, em algum lugar, ou bateu a cabeça no próprio para-brisas do carro e morreu dentro do carro. Por isso que, ao analisar a situação representada na tirinha, acima, quando o motorista freia subitamente o passageiro, letra A, mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele. B, tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa. Sim. É essa a resposta certa. Deu para entender, gente? Uhum. As minhas Rebecas estão... Ó, estou orgulhosa de vocês, viu? Porque os meninos estão morrendo de vergonha, nem para abrir a boca. Eu, hein? Ó, o Matheus falou, respondeu. 3 é B. Eu não cheguei lá ainda, querido. Você tem que esperar eu chegar lá. Eu não cheguei. Bicho apressado. Ele deve estar rindo. Um automóvel desloca-se com velocidade constante em uma estrada plana e horizontal, sob a ação de 4 forças. O peso P, que é esse aqui, tá certo? A força normal exercida pela estrada que está aqui nas rodas, porque está em contato, são as rodas do carro que estão em contato com o chão. Mas ele marcou uma única força aqui no meio, ao invés de marcar em cada roda, tá bom? Isso é válido também.
a propulsora do motor, que é a força F do motor para ir para frente, e a força de atrito, conforme a figura a seguir, que está aqui. Agora, presta atenção. Ele fala que, tá vendo que está escrito aqui? A velocidade é constante. O que quer dizer isso? Alguém sabe? Não se altera? Exatamente. Se a resultante é igual a zero, significa que a somatória das forças que agem sobre esse corpo na horizontal e na vertical também é igual a zero. Isso nós podemos concluir que essa força F, para manter a velocidade constante, tem que ser igual a essa daqui, tá certo? E a força normal tem que ser igual à força peso. Qual a letra certa? Ah, ele falou! O que você fez, Matheus? Você fez o quê? O que você fez, Matheus? Acho que foi a Miranda que falou. Ah, foi o Lucas Miranda? O Lucas Miranda e o Matheus são dois apressados. Os dois erraram. E vocês duas, acham que é o quê? Eu acho que é De acordo com o que eu falei. Se a velocidade é constante, ó, presta atenção. Se a velocidade é constante, significa que a resultante das forças é igual a zero, tá certo? Se a resultante das forças é igual a zero, significa que a força do motor é igual à força de atrito, para manter a velocidade constante. Sim! E a força normal é igual à força peso. Entendeu agora, Matheus? Sim, ele está em movimento, mas ele está com velocidade constante. Para ele que a velocidade, para a força dele ser maior que 350 newtons aqui, significa que ele tem aceleração. E se ele tem aceleração, significa que a velocidade deixa de ser constante. Tá certo? Acontece que esse atrito aqui, o Matheus, meu filho, você escreveu aqui, o carro está em movimento, logo a força dele tem que estar maior que a força de atrito. Só se estiver vencendo o atrito estático. A partir do momento que o corpo entra em movimento, o atrito estático deixa de existir, passa a ser atrito cinético, que é constante, tá? O atrito cinético é constante. E para manter a velocidade constante, essa força tem que ser igual a essa. Tá claro, Matheus? Matheus, teu microfone está aberto. Você quer fazer o favor de responder? Ah, entendeu? Nossa, gente, ele tá com uma vergonha. Só Deus mesmo para ajudar ele. Ah, tá muito barulho aqui? Ah, mas eu tô ouvindo. Ah, então vou mutar você. Tô escutando o barulhinho da tua casa. É o teu irmão, né? Ok. Então, gente, alguém tem dúvida aqui? Posso ir para frente? Pode prosseguir, professora. Então, esta aula aqui vocês também podem fazer a tarefa de casa também, tá bom? Tá? Vocês estão conseguindo fazer as tarefas de casa? Tá difícil? Não. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Faz. Vocês vão fechar todos os professores em uma data só plural? Porque tem professor que não começou a apostila 2. Minha filha, para falar a verdade, essa parte eu não sei. Tô empurrando, tô deixando para eles resolverem, porque eu tô terminando a apostila 2 agora e vocês vão fazer a prova ângulo, não vão? Sim. Vamos. Vocês vão fazer a prova ângulo no plural. Que dia que vocês vão fazer? Não foi definido. Não é dia 19? Eu acho que vai ser no final do mês, tá? Depois do dia 20. A Giovana tinha falado para mim dia 30. Eu acho que talvez seja um pouquinho antes. Vai ser depois do dia 25. Antes do dia 30, depois do dia 25. Eu não sei que dia ainda vai ser o certo. Parece que o pessoal está com instabilidade lá em São Paulo. Então, eles estão vendo um recurso aí. Porque não é só vocês que vão fazer. É o Brasil inteiro no mesmo horário. Já pensou? É uma loucura, né? E aí, você sabe, quando tem muita gente entrando no navegador na mesma hora, que trava muito. A internet trava. É uma coisa assim de louco, tá? Isso eu falo com experiência para vocês, porque semana passada eu fui entrar no Zoom na faculdade e eu não conseguia entrar no Zoom para dar aula.
Aí eu mandei pelo WhatsApp para os alunos, cancelando a aula de hoje, eu vou mandar exercício para vocês fazerem, entendeu? Sim. Tá? Agora, para vocês ainda não foi definido como a gente vai fechar a nota, mas não se preocupa não, ninguém vai ser prejudicado, tá bom? Tá? Tá bom. O importante agora é que vocês têm que aprender os conteúdos para o vestibular, tá? Porque o vestibular, pelo que eu saiba, ninguém desmarcou, tá certo? De repente, até lá, as coisas já vão estar mais tranquilas, de repente eles vão ter que abrir mais salas para... Deixa eu desligar o computador. Vai ter que abrir mais salas para não ficar muita gente na mesma sala, entendeu? Antes, se eles tinham 3 escolas no lugar, vão colocar o dobro de escolas para acomodar as pessoas, para ter distanciamento, tá? Para não ficar todo mundo muito perto um do outro. Tá claro, gente? Eu mutei vocês, porque tem criança falando aí para não atrapalhar vocês, tá joia? Então, vamos voltar para a nossa aula, tá? Que é esta aqui, tá certo? Então, quando alguém quiser falar alguma coisa, sinaliza que eu desmuto, tá bom? Então, aqui, a aula 16 é sobre a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Então, o que é isso agora? A primeira lei de Newton é essa daqui. Resultante é igual a zero e você tem velocidade constante ou o corpo está parado. Mas como a gente está estudando o corpo em movimento, vamos pensar aqui resultante igual a zero somente se a velocidade for constante, que é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é quando a resultante, está vendo aqui, é diferente de zero. Se a resultante é diferente de zero, significa que a velocidade não é mais constante. Essa velocidade pode aumentar de valor ou diminuir de valor. Tá claro aqui? Isso significa que tem uma aceleração. E essa aceleração é não nula. Isso significa que ela vai fazer aumentar a velocidade do corpo ou diminuir a velocidade do corpo. Tá claro aqui? Alguém tem dúvida? Não. Podemos? Não. Pode continuar? Juan, Sim. você chegou, querido. Você chegou na hora certa? Você chegou a quantos minutos? Não vai responder? Tudo bem. Tá. Bom, galera, eu vou compartilhar de novo a tela. Vamos voltar aqui no plural, tá? Então, aqui eu tenho o seguinte. A fórmula importante é resultante igual a massa vezes aceleração. Essa aceleração, que tem essa letra esquisita, representa a aceleração vetorial, que é a soma da aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Mas se a trajetória for retilínea, a aceleração vetorial é a aceleração escalar. Por isso que pode escrever também resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Unidade da resultante é Newton, porque quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é o próprio Newton. A resultante, presta atenção, que agora é uma coisa muito importante, a resultante tem sempre direção e sentido da aceleração. Repetindo, o vetor resultante tem sempre a mesma direção e o sentido do vetor aceleração, tá? Agora, a velocidade não precisa ter necessariamente a mesma direção da resultante, nem a direção e nem sentido. Não, pode ter direção diferente, pode ter sentido também diferente, tá? Porque no movimento circular, o vetor velocidade e a resultante centrípeta são perpendiculares entre si, que vocês vão estudar depois do movimento circular, tá joia? Bom, entrando aqui mais para frente, nós temos esse exercício aqui que é importante, tá? Aqui eu quero que vocês prestem atenção. Aqui, ó. No monumento às bandeiras situado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, o escultor Victor Brecheretti representou a ação de escravos portugueses empenhados em transportar uma enorme canoa, arrastando-a pela mata. Judiação, né? Poxa, imagina arrastar uma canoa, precisar de tanta gente e mais um cavalo aqui junto, né?
todo mundo junto puxando essa canoa. E parece ter uma pessoa empurrando aqui ou sentado aqui, não dá para ver direito. Bom, admita que, numa situação real, todos os homens que estão em pé exercem forças iguais, de iguais intensidades entre si, e que as forças exercidas pelos cavalos também têm a mesma intensidade entre si. Na malha quadriculada estão representados os sentidos e a direção dos vetores representativos da força de um homem, de um cavalo e do atrito da canoa com o chão. Como a malha é constituída de quadrados, também é possível verificar que as intensidades da força de um cavalo e do atrito são múltiplos da intensidade da força de um homem. Claro aqui? Então vamos para a malha. Quem tiver com dúvida, sinaliza, tá? Bora. A malha é essa aqui. Eu tenho esse quadriculado aqui, que mostra que o homem tem uma setinha horizontal, vertical para a direita, e corresponde ao lado de um quadradinho. Esse aqui que representa a força do cavalo tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, ele representa 5 vezes a força que o homem exerce. Tá claro aqui? E a força de atrito, que é no sentido oposto do cavalo e do homem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 quadradinhos, então é 15 vezes a força que o homem exerce. Olha só que interessante. Esses 3 desenhos que vocês acabaram de ver aqui, tá? Essas 3 setinhas representam a direção, o sentido e a intensidade de quem? Da força do homem, da força do cavalo e da força do atrito do chão em relação à canoa, tá? Então, bora lá, continuando a leitura. Imagine que, em determinado momento, as forças horizontais sobre a canoa sejam unicamente a de 7 homens, 2 cavalos e o atrito da canoa com o chão. A canoa tem massa igual a 1.200 kg, nossa, grandona, hein? E devido às forças aplicadas sobre ela, movimenta com aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade aumenta muito pouquinho, tá? Então, imagina tudo isso aqui arrastando isso. Bom, eu vou descompartilhar essa tela, tá certo? Vou abrir o canal para conversar com vocês, para perguntar o que vocês entenderam. E aí, qual é a dúvida nesse exercício? O que vocês entenderam? O que vocês não entenderam? Eu acho que é a B, professora. Mas você Eu fiz 1.200 vezes 0,4 e dividi por 2. Nossa, garota, arrasou! É isso mesmo! Mas eu dividi por 2 por causa de 2 cavalos, tá certo? Quase isso. Não é por causa de 2 cavalos. Você vai entender já já. Bom, tá. Opa, volta aqui. Aqui. Vamos entrar aqui. Você acertou porque é 2, mas você errou porque não é por causa dos 2 cavalos, tá bom? Tá? Então, olha lá. Na figura, a gente tem aqui, cada lado de quadradinho representa a seta de um homem. Só que a gente tem 7 homens, tá certo? São 7 homens, então 7 vezes a força de uma pessoa, 7 homens. 2 cavalos vezes a força de... um cavalo tem 5 quadradinhos. Então, 2 cavalos são 10 quadradinhos, são 10 vezes a força de um homem. Tá certo aqui? Sim. Tá. E o atrito do chão da canoa em relação ao chão continua 15 vezes a força de um homem. Agora entra a segunda lei de Newton. Você pensou, você encontrou o 2, mas o seu 2 representa o seguinte: é a resultante das forças que agem sobre o sistema. Quem é o sistema? A canoa. Então, você tem a força dos homens,
a força dos homens. Vixe, faltou um V aqui. A força dos cavalos. Então, quantos homens são? São 7 homens. Então, 7 vezes a força de um homem, mais 2 cavalos, 10, menos o atrito da canoa em relação ao chão, que é 15. E o que você falou, 1.200 vezes 0,4, tá, Rebeca? Só que quando você faz a soma dessas forças aqui, esse mais esse dá 17. 17 menos 15 vai dar o seu 2 aqui, esse 2H, tá? Que não significa a resultante das forças entre a soma das forças dos homens, mais do cavalo, menos o atrito do chão. Aí que deu esse 2 igual a 480 e chegou nos seus 2 newtons. Deu para entender, amor? Sim. Tá? Então, esses 2 que você considerou, não é porque é 2 de cavalo, é 2 porque é a resultante da soma dessas forças aqui. Homem, força do homem, dos homens, mais a força dos cavalos, menos o atrito da canoa em relação ao chão. E aqui a gente vai ter 7 mais 10 menos 15. Aqui vai dar 17 menos 15, 2. E aqui que deu a força de um homem. A força de um homem é 240 newtons. Professora, onde a senhora viu o atrito da canoa? Tá, vou voltar na outra apostila. Eu vou compartilhar outra folha, tá? Outra apostila. Eu vi aqui, ó. Aqui. Essa é a setinha. Sim. Enxergou a setinha? Sim. Tá certo? Então, essa setinha aqui representa as forças que agem na canoa em relação ao chão. Essa única setinha representa a força do homem. Essa outra setinha aqui representa a força do cavalo. Então, um cavalo tem a força de 5 homens. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 homens. Esse aqui representa a força de um único homem. O atrito, que é essa setinha aqui ao contrário, se você contar os quadradinhos, vão dar 15. 15 forças, 15 vezes a força de um homem. Tá claro? Sim. Entendi. Mais alguma dúvida? Não. Não? Eu vou ler o próximo exercício. Não vai dar, ó, letra B. Eu vou deixar para vocês fazerem, mas vamos ler junto só para vocês tirarem as dúvidas, tá? Então, vamos lá. VUNESP. Ao tentar arrastar um móvel de 120 kg sobre uma superfície plana e horizontal, Dona Elvira percebeu que, mesmo exercendo sua máxima força sobre ele, não conseguiria movê-lo devido à força de atrito entre o móvel e a superfície do solo. Então, às vezes, quando a gente está sozinho tentando empurrar uma cômoda do lugar, se ela estiver cheia, se for de madeira, eu não consigo tirar do lugar, preciso de alguém para ajudar a tirar. Então, imagina se fosse um guarda-roupa, meu Deus do céu, tem que ter acho que umas 5, 6 pessoas para empurrar o guarda-roupa, a menos que, se você tiver assim, a coragem de tirar tudo que tem dentro, né? Porque já pensou tirar tudo que tem dentro, dependendo do tamanho do guarda-roupa, vai dar uma trabalheira para pôr de volta no lugar. Mas, de vez em quando, é bom fazer isso, uma faxinona, né? Chamou, então, Dona Dolores para ajudá-la empurrando juntas. Elas conseguiram arrastar o móvel em linha reta com aceleração escalar constante de módulo igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que as forças aplicadas pelas duas senhoras tinham a mesma direção e o mesmo sentido, o movimento do móvel, que Dona Elvira aplicou uma força de módulo igual ao dobro da aplicada por Dona Dolores, é que durante o movimento atuou sobre o móvel uma força de atrito de intensidade constante igual a 240 newtons. É correto afirmar que o módulo da força aplicada por Dona Elvira e newtons é igual a quanto? Bom, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem, tá certo? Na próxima semana a gente vai ter o nosso encontro de novo. Quantas aulas faltam para acabar essa apostila aí? Alguém pode me informar? Já acabou, né? Já acabou. Oba! Semana que vem a gente entra na 3. Alguém, meninos, Lucas e Gabriel e Juan, escreve no chat quem respondeu essa daqui, que eu quero ver quem respondeu, eu quero saber quem foi que respondeu. Ixi, ninguém vai responder para mim?
Ah. Tá fazendo? Ok. Muito bem. Muito bem. Então, gente, enquanto vocês, na próxima terça-feira, o pessoal que entrou muito atrasado, eu entro 3h05 certinho. Faça favor de dar um jeito no relógio aí e entrar no mesmo horário, porque as Rebecas entraram no horário, só faltaram vocês, meninos. Tá claro? Beijo para vocês. Tchau, até semana que vem. Beijo, Saudade, professora. hein? Tchau. Ó, Até semana que capricha vem. nos exercícios. E puxa a orelha de Tá quem não bom. tá vindo. Fala assim, a professora está continuando com a matéria, ela não está enrolando, tá? Tchau. Tchau, professor. Tá bom, prof. Tchau.